Jesus Cristo, narrado segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, porque eles fazem dia de sábado, porque não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Exultai no Senhor a nossa força. Exultai no Senhor a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje fala de um preceito da antiga aliança que era levado muito a sério. No dia de sábado, nada poderia ser feito, inclusive o radicalismo no qual eles estavam envolvidos, nem a caridade eles abriam espaço para fazer. O radicalismo de ficar fechado ao preceito, a uma lei, e não abrir possibilidade de caridade, e não abrir possibilidade de generosidade, e não abrir possibilidade de compaixão. A lei, ela não está, irmãos e irmãs, acima da vida. Pelo contrário, a lei está a serviço da vida. Toda lei que se preze, ela está a favor da vida, para defender, para proteger, para direcionar. E Jesus vem ensinar isso. A lei não pode ser opressora, A lei não pode nos escravizar. A lei é para que possamos viver com dignidade, com caridade, com solidariedade. Então, a primeira leitura que nós ouvimos fala: assim fala o Senhor, guarda o dia de sábado para o santificares, como o Senhor teu Deus te mandou. No entanto, estamos em que, gente? Estamos na nova e eterna aliança. Nós não estamos na antiga aliança. Portanto, nós estamos na nova aliança. O sábado deu lugar ao domingo. Porque na antiga aliança, sim, o povo da antiga aliança tinha que seguir à risca o que era ordenado, o que era orientado. Nós somos o povo não da antiga aliança, somos o povo da nova e eterna aliança. No entanto,
o sábado deu lugar ao domingo. O domingo é o dia do Senhor, é o dia de pararmos as nossas atividades, é o dia de diminuirmos o barulho e entrarmos mais em clima de oração, de intimidade na presença de Deus. Assim como também o sábado deu lugar ao domingo, assim também a circuncisão deu lugar ao batismo. A circuncisão era um preceito, era uma norma, era uma orientação da antiga aliança. Só que na nova e eterna aliança já não é mais a circuncisão que nos faz trilhar o caminho da salvação, mas é o quê? O batismo. É o batismo. Também, na antiga aliança, o homem fazia o quê? O homem fazia sacrifícios de animais, de touros, de cordeiros, de novilhos. Na nova aliança, os sacrifícios de animais já não servem mais. É o sacrifício do cordeiro imolado, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para que nós entendamos, irmãos e irmãs, nós somos o povo da nova e eterna aliança. Por isso nós não ficamos presos mais ao sábado, e sim o dia dedicado ao Senhor é o domingo, pois o domingo é o dia da vitória sobre o pecado e a morte. O Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado. Por isso nós cantávamos no Salmo: exultai no Senhor a nossa força. Deus manifestou neste mundo, o qual estamos aqui, Deus manifestou a sua força, a sua graça, como evento da ressurreição. Jesus ressuscitou. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: irmãos, Deus que disse, do meio das trevas brilhe a luz. Então a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Cristo veio trazer para nós a luz. Nós, o povo que andava nas trevas, viu o quê? Uma grande luz. E essa luz é Jesus. E Jesus nos conduz pelos caminhos da paz. Então o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. O povo que era enganado, né, gente? Porque antes de Jesus vieram muitos charlatões. Antes de Jesus vieram muitos falsos profetas, falsos messias, né? Então o povo era muito enganado. Então, apesar de tantas enganações, Jesus veio trazer a certeza da sua presença, né? Apesar de tantas, né, de tantas dores, de tantas angústias, Jesus veio trazer a esperança, a vida nova. Então, no meio das trevas, brilha a luz. No meio da escuridão, brilha a luz. No meio da mentira, prevalece a verdade. No meio do ódio, prevalece o amor. No meio da tristeza, prevalece a alegria do Cristo ressuscitado. Então Jesus veio trazer, irmãos e irmãs, para o nosso novo tempo. Nós não estamos mais presos à lei. Foi para a liberdade e Cristo nos libertou de uma vez por todas. E vai dizer o apóstolo Paulo ainda na segunda leitura, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro. Que tesouro é esse que o apóstolo Paulo está falando? A salvação que Jesus veio trazer para nós. Carregamos esse tesouro em jarros de barro. Esse jarro de barro somos nós. Nós carregamos, irmãos, dentro de nós, né, algo, né, grandioso. Nós carregamos dentro de nós a força de Deus, o sopro de Deus, o Espírito Santo de Deus. Em jarros de barro somos nós, ou seja, somos frágeis. Apesar da fragilidade a qual nós, né, estamos e somos, Deus nos enriqueceu de graças e bênçãos. Deus derramou sobre nós o seu Espírito Santo. Apesar da fragilidade humana a qual, né, estamos nós, Deus derramou a sua graça. Por isso o apóstolo Paulo diz, né, é como um frasco. As melhores essências, os melhores perfumes estão em frasco. E 80% dos perfumes eles estão em frasco de quê, gente? De vidro. E o vidro ele é frágil, se cair ele quebra. Se quebrar, né, aquela essência, aquele perfume cheiroso, ele pode se perder. Então nós temos que
nos manter, firme na presença de Deus, apesar dos pesares, como vai dizer o apóstolo Paulo. Somos afligidos de todos os lados. As aflições, doença de família, desemprego, indiferença que enfrentamos, são aflições que vamos passar, que vamos enfrentar. Somos afligidos de todos os lados, mas não somos vencidos pela angústia. Postos em maiores apuros, mas sem perder a esperança. Quantos apuros nós enfrentamos em nossas vidas, quantas tempestades, quantas calamidades enfrentamos, pandemia, e tantas outras coisas mais, mas nós não perdemos a esperança, muito menos a fé, muito menos a gratidão. Obrigado, Jesus, por este novo dia, por essa nova semana que se inicia, perseguidos, mas não desamparados. Jesus foi perseguido, os seus discípulos também foram perseguidos, mas eles nunca foram desamparados pelo Pai Eterno. Somos perseguidos pelas pessoas, mas somos amparados pelo Pai Eterno, pelo Pai das misericórdias. Derrubados, mas não aniquilados. 3 quedas Jesus sofreu por nossa causa. Mas tantas vezes eles derrubavam Jesus, ele levantava-se para dizer: Deus nos levanta. O mundo nos coloca no chão, mas Deus nos levanta, Deus nos mantém de pé. Ainda diz o apóstolo Paulo, irmãos e irmãs, de fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte. Entregues à morte. Não a morte física, mas a morte que enfrentamos muitas vezes, quando não somos amados, passamos por esse processo de morte, a indiferença, a morte psicológica, a pressão psicológica, a desmoralização é uma morte. Imagina um pai ser desmoralizado pelos filhos. É uma desmoralização, é uma vergonha, é uma morte. O pai não sabe onde colocar a cara, quando é desmoralizado pelos filhos. Imagina o padre, o padre ser desmoralizado pelos fiéis. Graças a Deus que não acontece isso, Graças a Deus. Mas é uma morte. A morte não só na dimensão física, na carne, mas a morte na alma, sabe? Você me matou. Os filhos matam os pais quando desmoralizam os pais. Os esposos, que desmoralizam as esposas, ou seja, falta com respeito, falta com amor, e vice-versa. A desmoralização é uma morte, desmoralizar o outro, sabe? Ridicularizar o outro, faltar com respeito para com o outro, é matar o outro. É um dos mandamentos de Jesus: não matarás. A gente pensa que matar é só tirar a vida física do outro. Matar é quando nós desmoralizamos o outro, faltamos com respeito, faltamos com reverência. Isso é matar também. Pressões psicológicas também. Quantos, no relacionamento matrimonial, quantas pressões psicológicas, as mulheres sofrem, não somente as mulheres, mas também os homens, chantagem. A chantagem também, gente, é uma desmoralização. Você chantagear o outro. Um cristão não deve trilhar esses caminhos. Nós devemos procurar, irmãos e irmãs, apesar das dificuldades, respeitar os outros, sermos pessoas respeitosas. Porque quando faltamos com respeito para com os outros, estamos matando os outros e estamos sendo deselegantes. Então, por isso o apóstolo Paulo diz: de fato, nós os vivos somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus Cristo. Ridicularizado, colocado como objeto de espetáculo. Jesus se tornou, naquele tempo, objeto de espetáculo, Os discípulos de Jesus, posteriormente, pelos imperadores, eram colocados como objeto de espetáculo, passaram pela morte, da vergonha, da exposição. Os discípulos foram expostos no Coliseu. Quem já me fala do Coliseu? O Coliseu era um lugar onde matavam os cristãos. O Coliseu era um ambiente, era como se fosse um circo, onde os imperadores faziam suas festas,
dava alegria para o povo em virtude do sangue, né, dos mártires que eles faziam derramar ali, colocando os cristãos lá no Coliseu, soltava as feras, soltava os leões, e os leões devoravam os cristãos. A ridicularização, colocar o outro ao ridículo, fazer do outro um espetáculo, né? Se alegrar com o sofrimento, rir, se alegrar com o sofrimento alheio. Os discípulos passaram por isso, os mártires da igreja. Então morremos com Cristo muitas vezes os sofrimentos, né? O desprezo, o abandono, a indiferença, mas se com Cristo nós morremos e sofremos, com Cristo também nós seremos glorificados. Por último, irmãos e irmãs, o Evangelho, os opositores do reino, os opositores de Jesus. Eram dois grupos, irmãos, esses dois grupos eram perversos. O grupo dos fariseus e o grupo dos saduceus. Essas pessoas eram horríveis. Essas pessoas não deixavam Jesus em paz. Essas pessoas queriam ridicularizar Jesus, mas quem ficava ridicularizada eram elas. Elas queriam pegar Jesus de todas as formas, tramando ciladas, com perguntas capciosas e tantas outras coisas mais, mas Jesus sempre, né, dando uma resposta à altura da pergunta que cada um fazia. E eles queriam colocar Jesus, né, em uma situação difícil. Aí eles vão questionar Jesus: olha, por que os teus discípulos em dia de sábado, né, ficam nos campos pegando espigas de trigo? Aí Jesus vai dizer para eles: por acaso vocês nunca leram o que Davi fez com seus companheiros quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no templo em que Abiatar era o sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? Vocês não leram, nunca viram que Davi fez isso? No entanto, só os sacerdotes é permitido comer desses pães. Então Davi entrou no templo, eles estavam com fome, Davi e os seus companheiros. Então Davi entrou no templo, pegou os pães e alimentou os seus companheiros. Da mesma forma acontece na antiga aliança, né? Jesus com os seus discípulos em missão, certamente eles estavam com fome e pegaram algumas espigas de trigo ali, certamente se alimentaram naquela ocasião, mas o problema não era eles terem pego ali as espigas de trigo, o problema é que era dia de sábado. Eles estavam presos somente à lei. Então, se uma pessoa passasse fome no sábado, não deveria se alimentar, não, sabe? O esforço não deveria. Se uma pessoa adoecesse no sábado, não poderia, não, nada. A gente ficava engessado assim no sábado, né? E Jesus vai desconcertar. Jesus vai desconcertar essa mentalidade e mostrar que a lei, acima de tudo, é a lei do amor, a lei da caridade. E trazendo no lugar do sábado, o domingo, o dia da ressurreição, o dia da vitória sobre o pecado e a morte. E para enfatizar mais que Jesus é o Senhor do sábado, porque foi Ele que criou o sábado, o domingo, a segunda, a terça, a quarta e a quinta. Não foi você, não fui eu, não fomos nós que estabelecemos os dias e as estações e os anos. Quem estabeleceu foi Deus. Então Ele está acima daquilo que Ele estabeleceu. Ele não está preso nem ao sábado, nem ao domingo, nem às nada. Ele pode agir em qualquer dia, em qualquer hora, até de madrugada, na sua angústia. Quando você estava, se ajoelhou aos pés de sua cama, fez a sua oração, Deus agiu poderosamente, te libertando, né, da angústia da alma. Deus, Ele age em todo tempo e em toda hora. E Jesus vai fazer o que, irmãos? Então Jesus entrou de novo na sinagoga. E era qual o dia o qual Jesus entrou na sinagoga? Um dia de sábado. E chegando na sinagoga, Jesus se depara com quem, gente? Um homem da mão seca. Certamente o sangue não circulava, né? O tronco, né? O sangue não circulava na mão daquele homem. Ele ficou com a mão seca, a mão sem vida, os dedos paralisados, né? O que é que Jesus faz lá na sinagoga?
Vendo aquele homem com a mão ressequida, Jesus chama ele para o meio. Jesus chama aquele homem para o meio não para expor aquele homem, não para ridicularizar dele, mas para transformar a sua vida. Jesus chama ele para o meio. Ele estava à margem da sinagoga, né? E Jesus chama ele para o meio. E ele fica no meio de quem? Aquele lugar que seca fica no meio de quem? De Jesus e dos fariseus. Aí Jesus faz a pergunta para os fariseus, os opositores de Jesus, que lutavam com todas as forças para colocar por terra o projeto de Deus. O que é que Jesus pergunta para os fariseus? Por acaso, no dia de sábado é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Praticar o bem ou praticar o mal? Foi o que eles responderam? Absolutamente nada. Não tinham o que responder. Se eu não posso fazer o mal, né? Se no dia de sábado eu não faço o mal, por que eu não faço o bem? E é isso que Jesus fazia. Independentemente de dia, de hora, de tempo, Jesus sempre fez o bem. Então, fazendo essa pergunta para os fariseus e nada respondendo eles, Jesus pede que aquele homem estenda a mão seca, né? E diz São Marcos que aquele homem estendendo a mão, imediatamente ele ficou curado, a mão dele ficou curada. Irmãos e irmãs, Jesus é o Senhor do sábado, é o Senhor do tempo e da história. A ação de Deus não está presa nem a um dia, nem a uma hora. Ele pode agir a qualquer momento, desde que nós abramos o nosso coração. Gente, dificilmente nós vamos ver Jesus irado. Você vê que o Evangelho de Jesus ficou o quê? É isso mesmo. Olha, Jesus ficou o quê, gente? Jesus ficou irado e triste. Jesus ficou muito irado com aquela situação. E Jesus ficou muito triste também com a situação a qual ele se deparou. Versículo 5. Jesus então olhou ao seu redor. Olhou ao seu redor cheio de ira. O que é ira, gente? Raiva. Jesus teve raiva, viu? E qual foi o momento que Jesus teve raiva? Em dois. Nesse daqui, e qual foi o momento que Jesus teve raiva? A raiva é pecado, mas depende, né, em que situação você está tendo raiva. Jesus teve raiva por causa da injustiça. Jesus teve raiva por causa da falta de zelo. Você lembra daquele momento que Jesus chicoteia? Daquele momento de ira, meio de raiva por Deus. Deus ficou. Porque vocês fazem da casa do meu pai uma casa de ladrões. Então, o momento de ira, a ira de Deus contra aquelas pessoas que, né, profanam, as pessoas que profanam, que denigrem, né, que desconsideram as coisas sagradas, e a ira de Deus diante, né, da falta de caridade daqueles que diziam ser detentores da palavra. Olha bem, Lucas, ele não esconde, não, ele diz, Lucas não abre, mas ele diz, Jesus então olhou ao seu redor, olhando para aquelas pessoas que estavam cheias de fúria, aquelas pessoas que estavam querendo cortar a cabeça de Jesus, como cortar a cabeça de João Batista, né? Mas não cortar a cabeça de Jesus. Flagelaram Jesus, crucificaram Jesus, mas ele ressuscitou. Então Jesus, olhando ao seu redor, ficou cheio de tristeza. Por quê, gente? Porque eram duros de coração. A dureza do nosso coração deixa Deus triste. Porque Ele faz tantas coisas, irmãos, para amolecer o nosso coração, tantos benefícios, tantas graças, a gente continua ainda com o coração duro. Então Jesus realiza os seus milagres e prodígios. Irmãos e irmãs, existem leis que muitas vezes são construídas e feitas por aqueles que criaram para tirar proveito delas. Eu estava fazendo uma reflexão, né? Minha mãe, ela vai se aposentar com 90 anos, 60 com 30. 60 anos de idade minha mãe tem, e
30 anos de contribuição de trabalho, somando tudo isso 90 anos. E a gente ainda tem que colocar muitas vezes um advogado para se aposentar, um político, um senador, do primeiro mandato, já recebe uma aposentadoria vitalícia. Irmãos e irmãs, a lei de Deus é perfeita, a lei dos homens é imperfeita. Quantas pessoas que criam leis para tirar o próprio proveito, os políticos que determinam quanto eles vão ganhar, eles que determinam que eles vão ter direito, enquanto que o povo que sustenta toda essa elite, toda essa nave da sociedade trabalha muitas vezes de segunda a segunda. Então, a lei de Deus é perfeita, a lei dos homens, irmãos e irmãs, muitas vezes elas são camufladas, elas são, beneficiam alguns e desconsidera outros. No entanto, irmãos e irmãs, nós não podemos perder a esperança, seguir em frente o nosso caminho. Que Deus seja glorificado em nossas vidas. Por fim, irmãos e irmãs, existem algumas questões emergenciais quando uma pessoa está exercendo uma função, um trabalho, por exemplo, a lei de trânsito, A lei de trânsito tem as suas normas, é 80 km, 50 km, tem os semáforos. E quando que essas leis elas são feridas, eu não diria feridas, mas quando que essas leis abrem espaço, quando que essas leis elas se curvam diante de uma realidade. Por exemplo, quando o policial está no seu ofício, quando o corpo de bombeiro está no seu ofício, incêndio aqui, incêndio acolá, o bombeiro vai esperar o sinal vermelho fechar, é autorizado. Então essa lei ela se curva diante dessa urgência humanitária do agente, do bombeiro que vai apagar o incêndio em determinado lugar. A própria SAMU, a gente vê isso constantemente, a sirene ligada, não respeita, porque a vida tem pressa. Quando a vida grita por socorro, a lei se curva diante dessa necessidade. Foi isso que Jesus ensinou. Eles ficaram chateados por causa disso, porque eles queriam justificar a não caridade, eles queriam justificar a não solidariedade em virtude de uma lei engessada. Se a lei não está a serviço da vida, ela não é digna de ser vivida e também não é digna de respeito. Toda lei deve estar a serviço da vida. Nas filas dos bancos e em outros lugares, quando essa lei é ferida, quando tem um idoso, a gente não fica triste não. Eu sou jovem, quantas vezes aqui no Dinamérica, aqui do Cruzeiro, que pagar as contas da igreja com uma fila imensa, inclusive ela falou, pai, não passo, eu permaneço no meu lugar. E quando os idosos são atendidos, eu não fico com raiva, porque a lei se curva diante dessas necessidades. Eu sou jovem, eu posso esperar um idoso que sai de casa, às vezes problemas de pressão, problemas cardíacos, ele não pode ficar uma eternidade na fila. Então essa lei se curva diante dessas pessoas. Uma mulher gestante, uma criança com autismo, e tantas outras coisas lá. Então a lei está a serviço de todos, mas existem necessidades emergenciais que a lei se curva diante dessas realidades. Jesus veio ensinar isso. Jesus não veio desconsiderar a lei, mas mostrar como ela deve ser aplicada no dia a dia de nossa vida. Por último, é pecado faltar à Santa Missa, gente? Sim ou não? Sim. Faltar à Santa Missa dominical é pecado. No entanto, vou criar uma situação. Imagina que você está preparado para ir à Santa Missa. Falta ali 5 para 10 minutos. De repente alguém na tua casa passa mal, tem um desmaio. Tua esposa, teu esposo, teu filho ou tua filha. Aí você vai fazer uma opção. Eu ajudo meu esposo, ou eu ajudo minha esposa, meu filho, ou vou para a missa? O que a gente faria nessa situação? O que a gente faria numa situação como essa? Ajudar a pessoa que teve o desmaio. Se você perdeu a missa, não se preocupe. Você exerceu naquela ocasião a caridade. Jesus não vai ficar irado com você, não. Não vai. Ele vai te aplaudir. E no domingo seguinte, venha para si, não precisa se confessar, porque você exerceu uma caridade. É isso que Jesus nos ensina. Louvado seja o nosso Senhor.